mas Deus tem algo, né, a fazer. Aí passou mais um domingo, aí cheguei. Ele falou assim: olha, eu orei por você. E vou te falar uma coisa. Você quer que seu marido muda? Eu falei assim: eu quero que ele muda, porque você não casa para descasar. Você não tem filho com uma pessoa para não criar eles e ver ele grande. Você tem filhos com uma pessoa para ver os seus filhos grandes e você ficar até velho com aquela pessoa. Porque é o que se acha e era o que se achava-se certo, né? Aí ele falou assim: olha, você vai chegar na sua casa, você vai falar pro seu marido: eu vou me separar de você. Aí eu falei assim: eu só tenho que fazer isso? Ele falou assim: você só tem que fazer isso. Fafá, você não imagina o que esse homem fez. Eu cheguei da igreja, né? Aí eu falei assim pra ele: olha, você precisa mudar. Você precisa mudar por mim, por você e pelos seus filhos. Porque nossos filhos precisam ver a gente junto. Mas esse homem não ria. Ele tinha risos De de deboche. deboche. Ele falava assim: você se separar? Quem mais vai te querer? Ninguém vai te querer, Leila. Você tá destruída. Você tá acabada. Eu acabei com você. E aí, no domingo seguinte, eu cheguei no pastor e falei assim: olha, pastor, eu falei aquilo que o senhor mandou eu falar para ele, mas ele riu, né? E falou assim: mas continua falando. O prazo dele é 1 ano. E o sofrimento sendo do mesmo jeito, Fafá. E assim, era toda semana uma surra. Era todo dia um xingo. Era todo dia uma ofensa. Ofensa física, ofensa verbal. Ser obrigada a ter relação sem querer ter relação. Entendeu? Então, assim, era todo tipo de Agressão. situação. Porque eu acho que, assim, quando uma pessoa fala que só casou com você porque achava que você tinha dinheiro, você já não tem mais desejo de ter relação com aquela pessoa. Acabou. Acabou, porque não tem amor, Não tem não amor. tem E ele sentimento. falou: se eu soubesse que você era uma pessoa sem família e sem estrutura nenhuma, eu jamais casaria com uma pessoa que não tem família. E aí aquilo doeu muito pra mim, porque já foi uma infância muito dura. Entendeu? E aí, quando você olhar para uma pessoa que casou com você dizendo que te amava e você ter que viver aquilo. Quanto que aquilo era duro? E você casou cedo para sair da casa do seu Não, tio. e eu pensava que ia ser uma rosa, né? Poxa, eu tô casando com um cara. Pô, Me esperou, esperou. né? Que coisa. E assim, Você queria sair da casa do seu tio, onde você não era bem tratado, para ser sim, bem tratada e as coisas só pioraram. só pioraram. Pioraram e assim, não vou te falar para você assim, 1000%. Entendeu? E aí o pastor falou assim: continua falando, Leila. Não importa quantas vezes você for falar. Não importa quantas vezes ele te agredir. Jesus vai te dar sabedoria, força para quando você decidir seguir a sua vida. E aí passou 1 ano certinho. Sabe quando as coisas falam assim? E aí assim, você não se importa com o que você vai embora de casa. Você aguentou 1 ano, Sim, mais um porque ano. eu vou falar para as pessoas que estão ouvindo nós, né? Quando se casa com uma pessoa, seja homem ou seja mulher, tá, gente? Independente. E não, os filhos não vê respeito de ambas partes, os filhos também não vão te respeitar. Os filhos só vão te respeitar quando eles vê que você se tornou uma pessoa forte e aprendeu a se impor. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho o respeito dos meus filhos, mas isso na época que acontecia, meus filhos também não me respeitavam mais. E aquilo foi me destruindo como pessoa. Por que foi me destruindo como pessoa nesse 1 ano? Porque quando eu falava para ele que eu ia me separar, não era só ele que ria. Meus filhos também riam. Porque a criança acha uma coisa engraçada. Vê um adulto rindo, oh, é engraçado? É engraçado. Vai rir. E às vezes eles não sabem que aquilo é uma coisa assim errada. É criança, gente. Entendeu? Então, assim, eu errei muito mesmo de não ter denunciado. Entendeu? Se existe arrependimento de eu não ter feito isso, eu me sinto arrependida por isso. Mas eu agradeço a Jesus por estar aqui hoje contando isso. Porque
Independente do que for, ninguém deve se passar por isso. Jamais, jamais, por Nunca. ninguém. Nunca mesmo. E uma coisa que foi importante, porque assim, na última briga que a gente teve, gente, ele pegou martelo para me dar e faca para me dar. Eu pulei de uma altura de 2,5 metros. Desse tamaninho. Desse tamanho. Gente, não quebrou nenhum osso do meu corpo. Aí eu consegui fugir pela casa do vizinho. Eu saí de casa com um pé de chinelo sim e um pé de chinelo não. Quando eu cheguei na rua, que eu consegui sair na rua, o que que aconteceu? Ele já estava lá na rua. Aí ele falou assim: cedo ou mais tarde você vai voltar para casa.